Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a esse espaço virtual do Sesc São Caetano. Eu me chamo Janieire e sou técnica de programação cultural aqui na unidade e hoje eu estou como mediadora dessa conversa. Em função da pandemia Covid-19, respeitando as regras de isolamento social, as unidades do Sesc São Paulo adaptaram suas ações presenciais e as plataformas digitais passaram a ser esse nosso lugar de encontro entre o Sesc e vocês, público. Hoje o nosso bate-papo é sobre a Lei Aldir Blanc, um panorama cultural da região do ABC-DMRR, as ações possíveis na cidade de São Caetano do Sul a partir da lei e algumas informações e dicas de que projetos e agentes podem ser inscritos nesse edital, uma espécie de um passo a passo. Antes de apresentar as pessoas convidadas, eu tenho um pequeno esclarecimento para fazer, que é assim, para tentar preservar a qualidade da imagem, esse vídeo que vocês estão vendo agora é uma gravação, não é ao vivo. Mas o chat do YouTube, do Sesc São Caetano, funcionará em tempo real no dia em que esse vídeo for exibido pela primeira vez, ou seja, no dia 13 de outubro, a partir das 19 horas, no tempo de duração dessa conversa, o chat vai funcionar ao vivo. Então, fiquem à vontade para mandar comentários, perguntas, sugestões, enfim, porque embora elas não apareçam aqui no vídeo, elas serão respondidas pela equipe do Sesc e também pelas pessoas convidadas, tá certo? Então, para essa conversa, nós temos a presença do João Manuel, atualmente secretário de Cultura de São Caetano do Sul, a Liana Croco, coordenadora de eventos culturais e assistente da Secretaria de Cultura da cidade, e Ana Mesquita, que é jornalista e mestra em políticas públicas pela Universidade Federal da ABC. Eu vou contar brevemente como o Sesc São Caetano tem pensado a questão do território e das ações disso, tá? Antes mesmo da pandemia, a atenção ao território local em que as unidades estão inseridas e a relação que elas podem estabelecer com o entorno já existia como uma diretriz institucional. E no caso da unidade de São Caetano, esse é um tema que tem norteado, né, as nossas programações, seja na tentativa de uma relação mais próxima com o município e as cidades do ABC, seja no olhar e na tentativa de uma relação também mais próxima com as instituições, os agentes e os saberes locais a partir das linguagens que são trabalhadas no SESC de diversas maneiras. Então, como guarda-chuva, né, de educação, esporte, lazer, artes visuais, tecnologia, alimentação, sustentabilidade, valorização social, enfim, todas essas linguagens e projetos que têm feito parte do SESC. E a partir disso, aqui em São Caetano, deu início a um processo que a gente tem chamado de mapeamento, tanto da cidade e de alguma forma do território do ABC. Alguns desses projetos seguem acontecendo virtualmente nesse contexto de isolamento social, como é o caso do educativo da exposição de artes visuais Sala de Estar, do acervo Sesc de Arte Brasileira, o Trilhas Sonoras do ABC, com profissionais da música da região, Aplaude a Laje, Caminhos da Agricultura, dentre outros que vocês podem acessar aí pelas nossas redes. E, por fim, tem um projeto que tem acontecido nesse período, que é o Laboratório ABC, Cartografias para Amanhã, que é um projeto feito em parceria com o coletivo Contrafluxo aqui do ABC, que aconteceu em algumas etapas. Uma delas foi o levantamento de agentes coletivos e pessoas interessadas em temas que dialogam com essas linguagens que eu comentei anteriormente que o SESC trabalha. E uma outra etapa que aconteceu foram alguns encontros virtuais entre agosto e outubro, que finalizaram agora, no sábado, dia 10 de outubro, para pensar sobre o contexto histórico, social e cultural do ABC-DMRR, com uma ênfase em São Caetano, e possíveis soluções e projetos para problemas ou demandas encontrados coletivamente. Esse projeto, ele gerou alguns elementos. Um deles, e talvez o mais importante de todos, foi a ativação de uma rede local, com pessoas interessadas em enxergar e se sentir pertencentes na região. A gente entende o SESC como um agente dessa rede, né, dessa rede que foi ativada e que a gente espera que seja mantida independente do SESC.
Outro elemento importante foram os projetos que foram criados pelas pessoas que participaram, com olhar para as necessidades e intenções da própria cidade de maneira autônoma. Esse é um tema que não se esgota e a intenção é essa mesma. A gente sabe que nem todos os coletivos e agentes e pessoas foram mapeadas, nem todas as pessoas que queriam participar puderam ou até souberam dessa programação a tempo, mas a gente conta com esse tete-a-tete que tem sido criado para manter a rede ativa, com esses diversos braços que compõem uma cidade. Então, sociedade civil, as instituições, poder público, enfim, uma rede de teias grossas, né? E a gente espera que essa rede se mantenha ativa. Vocês podem acompanhar o resultado desse projeto nas nossas redes sociais, porque alguns materiais, como os mapas afetivos, os protótipos dos projetos que foram criados e a própria rede que foi movimentada, serão divulgados nas próximas semanas, principalmente no Instagram e no YouTube do Sesc São Caetano, tá? E aproveitando essa discussão sobre a ABC, eu passo a palavra para a nossa convidada, Ana, que vai contar um pouco para a gente do contexto cultural da região nesse momento e algumas informações práticas sobre a Lei Aldir Blanc, assim, pensando como as pessoas podem se inscrever, que projetos cabem realmente nesse edital, enfim. Bem, olá a todos. Gostaria de agradecer ao Sesc São Caetano pelo convite para participar desse debate da Aldir Blanc, né, que é um tema que chegou no momento num contexto muito atípico, né? Inclusive causando um certo rebuliço nas administrações públicas e na sociedade civil por conta das características dessa lei, né? Dela ser uma lei emergencial, por estarmos inseridos num contexto de pandemia, e ela ter características emergenciais, né? Então, assim, ontem mesmo eu estava participando, estava conversando com a turma do Estado de São Paulo, que a gente tem os comitês organizados, né, no Estado, e eu estava falando que tudo que a gente for falar da Aldir Blanc, a gente tem que colocar dentro do contexto da pandemia, que é algo inédito, nunca aconteceu, e ninguém está preparado para lidar com a pandemia, nem a sociedade civil e nem as gestões públicas, né? Então, eu acredito que esse diálogo é muito importante para que a gente consiga construir processos mais democráticos e participativos para o acesso a esse dinheiro. E, dando um breve contexto, para quem não sabe o que é a Lei Aldir Blanc, né, rapidamente, é uma legislação, é uma lei que foi aprovada no mês de junho deste ano, em caráter emergencial, vindo de um projeto da Câmara dos Deputados Federais. Ela foi aprovada por unanimidade por todos os partidos, pelas bancadas. Eu acho que é importante a gente ressaltar essa articulação que foi feita lá no Congresso Federal para ela poder ser aprovada. Ela tem um montante de 3 bilhões de reais a serem distribuídos aos estados e municípios do Brasil inteiro para amparar o setor cultural. O cultural, a gente sabe que foi o setor que foi um dos mais atingidos por conta das restrições por conta das restrições para juntar pessoas, né, por conta do isolamento social. Foi o primeiro setor a parar, praticamente o primeiro setor a parar, e muito provavelmente será o último setor a retornar, o setor de eventos e o setor cultural, porque, como eu costumo falar, a cultura é juntar gente, né? A gente faz o nosso trabalho é juntar a gente, né? Então, dada essa característica muito específica do nosso trabalho,
muito provavelmente seremos os últimos a retornar num contexto de normalidade pós-pandemia, pós-vacina. Esperamos que em 2021 nós tenhamos alguma solução para isso. Mas, enquanto não vem, o que nós temos é justamente essa possibilidade de auxílio em caráter de emergência para o setor cultural. Como eu disse, foram 3 bilhões de reais distribuídos a estados e municípios, e a região do ABC recebeu cerca de 17 milhões de reais da Lei Aldir Blanc. Como que a lei funciona? Ela tem 3 mecanismos principais de funcionamento. O primeiro é o auxílio emergencial, que é como se fosse o auxílio emergencial do governo federal, aquele que o pessoal está recebendo pela Caixa Econômica Federal, os mesmos moldes, e quem está fazendo o gerenciamento deste inciso é o governo do estado de São Paulo, né? E nós temos os outros 2 incisos, que é o 2 e o 3, o 2 referentes a espaços culturais, e aí a gente pode conversar um pouco sobre o conceito de espaço, o que é um espaço cultural, né? E esse conceito ampliado. E o terceiro, que são os editais públicos. No original da lei, o mínimo para ser aplicado nos editais é de 20% do valor que chega ao município. Mas por conta do fato de o governo do estado ter ficado com todo o inciso 1, o que a gente está vendo é que, pelo menos aqui no ABC, ontem eu dei uma passada pela plataforma Mais Brasil, em todos os planos de trabalho das 7 cidades do ABC, e pelo que a gente tem visto, a grande maioria desse recurso que chega aos municípios vai ser para os editais. Né, vai ser direcionada para os editais por uma questão meio óbvia, né? Porque a quantidade de espaços culturais é menor do que a quantidade de grupos culturais trabalhando na cidade. Então, é mais ou menos por aí, né? Então, a gente tem essa realidade de 17 milhões chegando no ABC, né? Cidades com um pouco mais, um pouco menos, como São Bernardo e Santo André, que são cidades mais populosas, recebendo um montante um pouco maior, mas, de uma forma geral, com valores muito inéditos para a área da cultura, né? São recursos oriundos do Fundo Nacional de Cultura. Para cidades que possuem fundo de cultura, esse dinheiro é repassado direto para o Fundo de Cultura, e, pelo meu conhecimento de estudar os sistemas de cultura, são valores inéditos que a gente nunca viu nos fundos, né? Então, além da gente ter esse contexto de emergência, de pandemia, de não poder se reunir, a gente ainda tem montante que muitas administrações nunca lidaram com esse montante de dinheiro para administrar. E aí eu trago um pouco da realidade do ABC para a gente pensar, né, que a gente tem realidades muito diferentes e únicas nas 7 cidades. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, né? Nós temos cidades que não possuem sistemas municipais de cultura constituídos, ou seja, que não possuem conselho de cultura. Então, se a gente for fazer a gente dá um panorama geral, uma olhada nas administrações públicas, de uma forma geral, na área da cultura, a gente tem um histórico, e isso não estamos falando especificamente de um município ou outro, mas estamos falando de uma forma geral, no Brasil mesmo, né? As administrações públicas, elas são pouco preparadas para lidar com a gestão cultural, com as especificidades da área da cultura, né? Então, a gente tem uma série de questões envolvendo o aparato jurídico e das relações mesmo políticas que existem na área da cultura, que faz com que, e além de tudo isso, né, nós temos uma carência muito grande de gestores públicos
na área da cultura, né? Isso faz com que, quando chega um montante de dinheiro como esse da Aldir Blanc, que chegou nos municípios, né? Você tem aí uma série de questões a serem pensadas, principalmente com relação ao tempo, né? É uma lei emergencial e é uma lei que o dinheiro tem que ser gasto até o dia 31 de dezembro, né? Então, até o dia 31 de dezembro, as gestões públicas, os municípios têm que direcionar esse dinheiro para a área da cultura. Caso contrário, volta para o estado de São Paulo, né? E aí, o que o estado de São Paulo vai fazer com esse dinheiro, quando o dinheiro dos municípios retornarem para os estados, aí é uma outra conversa que a gente pode ter em um momento. Eu queria ressaltar algumas questões, assim, de uma forma geral, para a gente pensar também um pouco nas cidades do ABC. Acho que uma das coisas que a gente tem que pensar com relação aos editais em relação à burocratização desses editais. Então, nós temos, né, de algumas cidades, e aí um pouco São Caetano, como a gente já tinha conversado um pouco essa semana sobre isso, e Santo André, de tentar desenhar editais o menos burocrático possível. Para quê? Justamente por conta de estarmos numa situação de emergência e sabendo que o tempo para a elaboração desses projetos, para que as pessoas possam ter acesso à verba pública, para que esse dinheiro chegue na ponta a quem de fato precisa nesse momento, né? No entanto, essa questão da burocratização dos editais, ela depende muito do jurídico de cada cidade, né? E quando a gente fala da questão da cultura, eu já tive uma passagem pela gestão pública, a gente sabe que, geralmente, os jurídicos das administrações públicas não entendem muito bem a natureza do serviço prestado por uma ação cultural, né? Então, é muito diferente você contratar um artista de comprar cimento, de contratar uma empreiteira. São naturezas completamente diversas. No entanto, a gente precisa entrar nas mesmas leis que regem as duas contratações, que é 8666, né? Então, de que forma que a gente constrói editais para que sejam menos burocráticos possíveis? E outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar aqui na região do ABC, e aí é muito interessante a Jane ter falado sobre o projeto de mapeamento, que é justamente sobre os mapeamentos culturais no ABC, né? Então, uma das coisas que eu acho que é importante a gente ressaltar é que os municípios que conhecem seus agentes culturais, que têm conhecimento do seu público, vão construir editais que dialogam mais com a sociedade civil, ou seja, menos burocrático, ou seja, com mais chances de chegar na ponta, né? Isso é uma questão primordial para a gente pensar a elaboração desses editais. Então, muito mais do que esses cadastros que estão sendo feitos agora, é entender de que forma que os municípios, ao longo dos anos, porque um processo de mapeamento não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? É um processo longo, é um processo de entendimento de território, e muitas vezes dentro da própria cidade existem territórios diferentes, com demandas diferentes, né? E para a gente ter uma ideia, então, eu acredito que esse elemento dos mapeamentos é algo importante, né? Então, olhando para o ABC de uma forma geral, São Caetano tem plataforma de
Santo André tem plataforma de mapeamento, né? Acho que vocês têm os mapas, eu não sei, eu não entendo, né? Mas são plataformas de mapeamento e a partir porque você consegue construir melhores políticas públicas de cultura se você possui dados e indicadores sobre as pessoas que vão receber aquele dinheiro público, né? E aí é isso, né? Acho que tem essa questão de chegar na ponta. Eu acho que neste momento, como que a gente está com relação ao Aldir Blanc no ABC? Todas as 7 cidades do ABC tiveram seus planos de trabalho aprovados pelo Ministério do Turismo, né? Isso é um passo importante, ou seja, a partir do momento que os planos de trabalho foram aprovados, isso quer dizer que o dinheiro está chegando na conta dos municípios. O dinheiro chegando na conta dos municípios, cada município, se eu não me engano, tem 120 dias, posso estar enganada, para soltar os editais, aprovar e fazer o pagamento. Todo esse processo tem que acontecer até o dia 31 de dezembro. Caso os municípios não consigam fazer esse processo até o dia 31 de dezembro, o que sobrar dos fundos vai para o Estado de São Paulo, né? E aí é outra conversa que também poderemos ter, que o que o Estado vai fazer com esse dinheiro que vai sobrar dos municípios, né? São Caetano tem Conselho de Cultura, pelo que eu estava conversando com eles, passou pelo Conselho, né? Então tem esse momento do retorno. O modelo do Conselho de Cultura de São Caetano, de Santo André, de Diadema, o do Sistema Nacional de Cultura, ou seja, eles estão dentro do sistema, eles têm um plano de cultura, tem o sistema constituído, né? E aí você cria um ambiente de participação com a sociedade civil muito mais dialógico, né, de diálogo mesmo, para entender e para que a sociedade civil também possa ter algum tipo de influência na elaboração desses editais, né? Então, neste momento, as cidades elas estão se preparando para lançar seus editais, né? Neste momento, algumas eu dei uma passagem ontem, eu vi que Diadema vai privilegiar ações pela internet, né? Eu já vi que algumas cidades não colocaram a quantidade de editais que vão lançar, mas Santo André, por exemplo, já está lá falando que vai ser 2 editais mais o de espaços, então um modelo super simplificado do que você ter muitos editais, né? E se for seguir os editais que ela tem seguido, provavelmente não vai ser edital por linguagem, né? Vão ser editais gerais, né? Como o Santo André fez no último Fundo de Cultura, que eu acredito que deve ir mais ou menos nesse caminho, conhecer um pouco sobre a política cultural da cidade. Rio Grande da Serra foi a última cidade a ter o plano de trabalho aprovado. Ela também está com um modelo com poucos editais, né? Mas aí tem que esperar a publicação e é isso. E eu acho que agora tem uma expectativa muito grande do setor cultural para olhar para esses editais, né? Assim, é aquilo que eu falei. Quais são as regras? Quais são o que cada cidade vai exigir? Como que eu tenho que me inscrever? Tudo isso vai depender muito de como vai sair cada edital, né? Nós esperamos que, de uma forma geral, esses editais eles privilegiem a questão da emergência, a questão da distribuição da distribuição dessa verba para a maior quantidade possível de agentes culturais e que seja de uma forma mais desburocratizada possível, né?
Mas independente da gente saber ou não de que forma que esses editais vão sair, eu acredito que tem algumas coisas aí que a gente pode conversar um pouquinho mais para frente sobre questões básicas para elaborar um bom plano de trabalho, uma boa apresentação do trabalho cultural nos municípios. Eu acho que é isso, minha contribuição, espero ter ajudado, né? E a gente vai conversando. Obrigada. Legal, Ana, obrigada. João, agora eu passo a palavra para você, contar um pouco de como a secretaria tem enxergado esse momento, né, e realizado as ações no município de São Caetano e também o funcionamento da lei aqui na cidade. Muito bem. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a professora Ana Mesquita, a nossa mediadora Jane, a Liana Croco, que é assessora da Secult, e todos que nos acompanham nessa transmissão. Quero agradecer também ao SESC São Caetano por mais uma importante parceria, nas pessoas da Denise Lacroix e da Luciane Pierin, que são, além de tudo, nossas amigas aqui, parceiras de todas as horas para a realização de ações do setor cultural aqui em São Caetano do Sul. Para esse encontro online, poderíamos falar um pouquinho sobre a Lei Aldir Blanc e sobre medidas de redução de impactos da pandemia do Covid-19 no setor cultural aqui em São Caetano do Sul. Falando um pouquinho do trabalho da Secretaria desde o início da pandemia, eu queria destacar as oficinas culturais online e o programa Bandas e Fanfarras também online. Nós conseguimos transformar esses programas, que são habitualmente programas que acontecem presencialmente, em ações online, pensando não só em levar ao município de São Caetano do Sul a continuidade das ações culturais desse programa, mas também a manutenção da contratação de profissionais do setor cultural que acontecem por edital nos dois programas. Então, a gente conseguiu transformar as ações online e conseguir manter o provimento da contratação desses profissionais nesse período tão difícil de pandemia. Tivemos também a transformação do conteúdo online da Escola Municipal de Bailado, tivemos parceria com a Secretaria de Educação, que saiu na frente para levar as aulas regulares online, eles nos apoiaram bastante, conseguimos adaptar também o conteúdo da Escola Municipal de Bailado, e realizamos 2 edições do encontro, que é mensal dos carros antigos. Nesse período a gente conseguiu realizar 2 edições, de um encontro de carros antigos no sistema drive-thru, onde o proprietário do carro antigo, que costuma frequentar mensalmente os eventos, pode tirar o carro da garagem, dar uma voltinha para circular com o carro e fazer a sua contribuição habitual também dos alimentos que nós encaminhamos ao Fundo Social de Solidariedade, e é uma ferramenta muito importante também para o setor social da nossa cidade. Tivemos um importante instrumento que foi o edital Todos pela Cultura, que foi um edital proposto e aprovado pelo CONCULT, Conselho Municipal de Cultura aqui de São Caetano do Sul, utilizando pela primeira vez os recursos do Fundo Municipal de Cultura. Nós temos muito orgulho nessa gestão, que foi a primeira gestão que aportou recursos do orçamento no Fundo Municipal de Cultura. Direcionamos também as arrecadações dos eventos municipais para esse fundo, conseguimos ter saldo nesse momento de dificuldade da pandemia, tanto para lançar um edital para o setor cultural, como também corresponder a uma medida que o município teve que tomar de socorrer de recursos dos fundos, de modo geral, para auxiliar no combate à pandemia. O fundo pode disponibilizar parte para a saúde e parte para o lançamento desse edital Todos pela Cultura, que vocês podem também acompanhar muitos dos vídeos que estão sendo veiculados pelo Facebook da Secretaria, em decorrência da realização das atividades desse edital. E, por último, também do setor cultural, mas cada um realizando dentro da sua autonomia as suas ações, destacar e parabenizar o trabalho das fundações de São Caetano do Sul do setor cultural, Fundação das Artes e a Fundação Pro Memória, que nesse momento de dificuldade da pandemia também mobilizaram suas equipes, seus esforços para dar continuidade aos seus trabalhos por meio das ações online. Passando pela questão da Lei Aldir Blanc, uma lei que foi muito bem-vinda. Queremos destacar aqui a importância da tramitação e aprovação ágil na Câmara dos Deputados, com ampla maioria.
por unanimidade no Senado Federal de uma lei tão importante para o nosso setor. Acho que foi uma das primeiras vezes que a gente pôde contar com a agilidade e presteza das casas legislativas no momento de dificuldade, e foi muito bacana esse reconhecimento ao setor cultural de ter essa aprovação com ampla maioria na Câmara e por unanimidade no Senado. Aqui em São Caetano, a gente teve um trabalho bastante grande de acompanhamento desde a propositura do projeto, tá? E de todos os seus desdobramentos. Participamos de vários fóruns de discussão de implementação dessa lei, fóruns importantes pela Confederação Nacional dos Municípios, pelo Fórum de Dirigentes de Cultura da Frente Nacional de Prefeitos, uma parceria bastante importante celebrada pela Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa com a DINC, Associação dos Dirigentes Municipais de Cultura, da qual faço parte da diretoria executiva, reuniões dos secretários da região pelo GT de Cultura do Consórcio Intermunicipal do ABC. Então, o GT de Cultura ele se fez presente por essa questão, tanto do prazo bastante apertado, como também das questões de isolamento social. A gente manteve as reuniões dos dirigentes municipais de cultura, teve sempre quórum as reuniões que a gente fez entre os dirigentes, às vezes com a ausência de um ou de outro, porque a gente sabe também que foi um momento muito atribulado para todas as secretarias, mas conseguimos, sim, estabelecer alinhamentos, discutir, tanto nesses outros fóruns que eu citei, como no Fórum de Cultura, também a questão que nos aterroriza aí, que é as visões dos jurídicos, e eu quero aqui, até por ser um profissional da área jurídica, também desmistificar que não é nada pessoal de nenhum procurador, de nenhum profissional da área jurídica, realmente o ordenamento jurídico brasileiro, professora, que infelizmente nos coloca aí grandes amarras, várias interpretações, então por isso que acaba saindo essa diversidade de posicionamentos, e você tem toda a razão em falar que a gente precisa buscar a unicidade desse pensamento, interpretação do ordenamento de acordo com as necessidades do setor cultural, mas o GT de Cultura do consórcio se fez presente e a gente conseguiu estabelecer as discussões para uma melhor aplicação da Lei Aldir Blanc aqui na região. Nós tivemos também reuniões semanais com o CONCULT, Conselho Municipal de Cultura aqui de São Caetano do Sul, desde o início, após a aprovação da Lei Aldir Blanc, início das providências para a implementação. Nós estabelecemos um calendário regular semanal para as discussões da Lei Aldir Blanc, até as definições das diretrizes para a elaboração do plano de ação, o envio desse plano de ação pela plataforma Mais Brasil, aprovação do plano de ação, pactuação do termo de cooperação, que tem que ser assinado de forma online. A gente fez isso num tempo rápido entre a análise do Ministério e também as providências aqui da Secretaria de Cultura de São Caetano, e eu deixo aqui um agradecimento, parabenizo a Liana Croco, que foi a nossa funcionária aqui destacada para capitanear esse processo de inscrição na plataforma, e também a Secretaria de Governo, na pessoa do Jairo, que é bastante experiente nessa plataforma, que é o antigo Siconv. Quem trabalha com parceiros do governo federal era o antigo Siconv, no governo atual passou a ser denominada Plataforma Mais Brasil, e foi uma pessoa bastante importante aí para nos esclarecer os caminhos e a gente pudesse fazer o envio do nosso plano de ação no segundo lote, e já temos a aprovação, e já temos, inclusive, o dinheiro em conta também depositado, o recurso que cabe a São Caetano do Sul, que é um recurso da ordem de R$ 1.121.822. Esse recurso já está depositado em conta. Nós fechamos essa semana a minuta de edital para a Lei Aldir Blanc, do edital do inciso 3, tá? Já encaminhamos ao nosso departamento jurídico aqui da prefeitura para sua análise, vamos respeitar a análise do jurídico, e optamos também por um edital único, com 4 categorias dentro desse edital prêmio, para que os artistas possam ter a tranquilidade de ter o seu trabalho valorizado, receber o recurso enquanto prêmio e ficar um pouco mais desprendido das burocracias que possam incidir aí na execução do seu trabalho, do seu fazer cultural, justamente por esse entendimento também que passaram-se aí já 6 meses do início das primeiras ações de pandemia, né? A gente, chegando ao final do ano, teremos 9 meses de incidência dessa pandemia, que assola bastante, que impacta bastante o setor cultural. Então, a gente quis optar pelo sistema mais prático para que esse recurso possa entrar na economia do setor cultural e atender
essas pessoas que carecem bastante desse recurso. Então, temos boa expectativa que o jurídico aprove o nosso edital. Vamos encarar, mais uma vez, como eu digo, as dificuldades do ordenamento jurídico, que é o prazo de 45 dias do edital prêmio, que tem que ser encarado, mas tenho certeza que esse prazo de 45 dias ele se mostrará muito mais vantajoso para a classe cultural do que depois ter que ficar prendido aí a comprovações fiscais, comprovações de prestação de contas, que com certeza dificulta bastante muitas das parcerias com o setor cultural, muitas das viabilizações dos fazeres artísticos por conta dessas burocracias. Também para que nós pudéssemos ter maior agilidade e atender o que veio previsto tanto na Lei Federal Aldir Blanc quanto no Decreto 10.464, que é o decreto que regulamentou a lei, a gente sabia da necessidade de ter esse cadastro oficial do município para poder reconhecer os espaços culturais, principalmente no que tange ao subsídio mensal do inciso 2, que coube aos municípios, e também um pré-cadastro para os editais, a gente aplicar esse pré-cadastro no inciso 3. E sabedores também das nossas metas previstas no Plano Municipal de Cultura, a gente aproveitou esse momento e instituímos oficialmente em São Caetano um cadastro que a gente denominou de Repercute. Por que Repercute? Porque ele é um recenseamento permanente de artistas, agentes e espaços e projetos culturais da cidade. Então, a gente espera aproveitar esse momento, que necessariamente o pessoal vai ter que se socorrer a um cadastro. Então, não ser um cadastro apenas frio para atendimento à lei, que daqui a pouco ele vai se perder, ainda que online, em algum escaninho, algum arquivo, e ficar perdido. A gente aproveita esse momento para olhar também para o Plano Municipal de Cultura, criar uma ferramenta importante na nossa cidade, que atenderá também ao cadastramento da lei, como a gente espera que ele siga sempre atualizado, sempre recepcionando os artistas da cidade, nesse caráter de recenseamento permanente, e será a nossa ferramenta de cadastro e indicadores culturais do município. Quem esteve à frente no desenvolvimento dessa proposta, desse programa, foi a Liana. A gente entende que ficou bastante tranquilo o cadastramento, simples, são as informações, via de regra, dos cadastros pessoais dos artistas, mas para que fique mais claro e mais fácil, para que todos possam se cadastrar e alcançar os benefícios da Lei Aldir Blanc e também se fazer presente nesse recenseamento permanente da cidade, o SESC nos abre essa grande oportunidade, dentro desse bate-papo, desse diálogo que a gente está promovendo, de a gente poder ter o próximo painel, que eu vou passar para a Liana Croco, para que ela possa fazer a apresentação do Repercute para todos vocês. Muito obrigado, eu fico à disposição. Obrigada, João. Liana, então, agora aproveitando o gancho que o João Manuel já deu, mostra e conta também para a gente como que as pessoas podem se inscrever no portal de cadastro do município. Legal, obrigada, boa noite a todos. Como o João falou, queria agradecer o convite junto à Secretaria de Cultura para que abrisse esse canal aqui, que a gente pudesse conversar, ter um diálogo bastante produtivo aqui, e a gente também apresentar o trabalho que a gente tem feito nesses últimos meses, né? E não só a parte da discussão, mas também essas ferramentas para nos ajudem e auxiliem aqui nos processos dentro da Secretaria. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Vamos ver se está todo mundo... Conseguimos, né? Está todo mundo vendo, a gente vai continuar aqui. Esse aqui é o nosso portal de inscrições da Secretaria. Esse portal foi instituído pelo Repercute. Bom, esse cadastro aqui é um cadastro que a gente gostaria de fazer de forma online, a gente já vinha discutindo, a gente já vinha tido bastante pedidos da sociedade civil para que a gente pudesse atendê-los também de uma forma pela internet. Então, a gente começou, devido à pandemia, a gente começou a montar esse programa e instituiu ele no município. Então, ele é uma plataforma que, uma vez inscrito na plataforma, você vai poder participar de todos os editais que a Secretaria de Cultura vai vir a desenvolver nos próximos anos, esse ano e nos próximos anos, mas para isso é um cadastro detalhado. A gente gostaria de fazer em cima disso um cadastro detalhado, um cadastro onde você vai colocar o seu nome, os seus documentos especiais, os seus documentos pessoais. Você vai explicar um pouquinho
artístico, os trabalhos que você já vem desenvolvendo. Então, é um programa que a gente acaba unindo não só os dados pessoais, mas também os dados artísticos dos proponentes. Então, vamos lá. Quando a gente acessar aqui, ó, portais sãocaetanodosul.sp.gov.br/secult/portal. Esse é o cadastro municipal. Aqui tem uma telinha, um botãozinho que chama Cadastre-se. Então, eu vou só mostrar para vocês aqui como que funciona. Clicando nele aqui na parte superior. Aí você vai colocar o seu nome. Então, vou fazer aqui, ó, Liana. Vou colocar um e-mail aqui da Cultura, só para a gente abrir o cadastro. sp.gov. Vou criar uma senha. Confirmar ela. Legal, criei uma conta aqui. Então, eu vou colocar qual que é o tipo de contratação. Eu sou uma pessoa física, eu sou um grupo ou espaço ou coletivo sem CNPJ, eu sou uma pessoa jurídica que empresas, associações, cooperativas, ou eu sou uma pessoa jurídica. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar pessoa física. O cadastro é próprio e vou salvar. Bom, a partir desse momento, vocês podem observar que aqui no canto esquerdo da tela, ó, a gente abriu uma série de ferramentas. Então, lógico, eu não vou fazer passo a passo com vocês, mas eu vou passar por elas para poder demonstrar. Então, a gente vai clicar aqui na sequência. Endereço. Então, eu vou colocar o meu CEP, vou colocar o endereço. Oi. Vou colocar o número, complemento, bairro, e aqui embaixo a gente tem um linkzinho, quando tem esse Eclipse, é para a gente anexar o comprovante de endereço. Então, assim, vai seguir para todos as outras ferramentas aqui. Então, aqui eu vou colocar o meu nome, a data de nascimento, estado civil, gênero, escolaridade, profissão, cargo. Você vai preenchendo esse cadastro, colocar suas redes sociais. E aqui tem um item muito importante. Aqui na Secretaria, a gente sempre trabalhou com os mapas culturais com o Mapa Cultural, né, que é uma plataforma que foi desenvolvida pelo governo do estado e cedida aos municípios para que houvesse esse mapeamento. Então, quem tem o cadastro no Mapa Cultural, ele já vai pegar o número do agente lá no cadastro do mapa e já vai colocar aqui. Quem é esse agente? Quem é essa pessoa? Porque tem muita gente que não se cadastrou no mapa, mas tem muita gente que já está cadastrado lá um tempo. E o que é legal você ter o seu cadastro no Mapa Cultural? O seu cadastro no Mapa Cultural é como se fosse um currículo seu aberto, mapeado pelo governo do estado. Então, assim, você tem uma plataforma lá de geolocalização, que tem seu nome, seu currículo, as atividades que você desenvolve, e o Mapa Cultural também serve como uma agenda. Então, todos os trabalhos que você faz, você pode lançar ele nessa plataforma do mapa para divulgar como uma agenda cultural. Então, essa é a nossa... Por isso que ele está aqui, tá, gente? Por isso que ele existe aqui dentro da nossa plataforma, porque a gente não gostaria de dispensar essas informações tão ricas que que as pessoas, né, os artistas, os grupos, já têm no Mapa Cultural. Então, você tem nesse cadastro lá, você vem aqui, coloca o seu númerozinho aqui, e ele vai ficar registrado em suas redes sociais. Parte de documentação, RG, você anexa o RG, o CPF, anexa o CPF, o número do PIS/PASEP ou NIT, você anexa ele, e o ISS, CCM, CMC, caso você possua. Tem alguns artistas que não possuem, não fizeram cadastro nos seus municípios. Daí a gente vai entrar na parte das certidões. O que é legal das certidões? A gente fala, mas Liana, eu preciso ter essas certidões? Num caso de contratação ou repasse de dinheiro da prefeitura, a gente precisa apresentar sim essas certidões. Para efeito do cadastro, ela não é obrigatória, mas o que ela ajuda? Muita gente, às vezes, nunca emitiu uma certidão.
e às vezes tem algum débito, uma parcela lá de 2017, 2016 da MEI que não, por acaso não pagou, esqueceu. Às vezes o nome da pessoa ele não libera certidão porque ela fala que consta um débito na dívida ativa. Então, na hora que a pessoa já faz essa consulta aqui, ela também já sabe como que está a situação fiscal dela e ela consegue resolver isso, tanto para CNPJ como pessoas com CPF. A gente já deixou os caminhos prontos aqui, então eu quero tirar aqui, ó, uma certidão negativa de débitos federais da dívida ativa. Eu já vou clicar aqui, ele já vai me abrir o site para eu emitir minha certidão. Então, eu vou colocar meu CPF aqui. Ah, desculpa, e aqui o... Pronto, tá vendo? Ele emitiu o documento, nada é simples, né? É porque como são informações importantes, então o site faz vou colocar aqui do 10 de 2020 a 8 de 10 de 2020. Aí ele gerou minha certidão. Esse documento, caso você venha ser contratado pela secretaria ou venha prestar um serviço, ele é obrigatório, você vai ter que tirar esse documento, você vai ter que entregar esse documento para a gente. Então, ele já vai estar aqui, ó. É um trabalhinho que você vai ter, mas você já vai conseguir emitir sua certidão e anexar ela direto lá no programa. O site está um pouquinho lento aqui, ó, mas ó, pronto, ó. Tenho minha certidão, então eu vou voltar lá na nossa página aqui e vou salvar lá no meu computador. Deixa eu salvar ela aqui no meu computador. Esse processo é um pouquinho lento, mas é importante para que vocês também acompanhem, porque eu sei que gera muitas dúvidas, assim, eu tenho recebido bastante ligações aqui na secretaria, de pessoas com dúvidas de como tirar certidões, de como a gente fazer, anexá-las no sistema. Então, eu vou salvar minha certidão aqui. Pronto. Não consigo voltar na tela. Pronto, ela está aqui, eu salvo. Já deixei anexada. Essa certidão, geralmente, ela tem um prazo de validade de 6 meses. Então, sempre que a pessoa puder, ela pode entrar aqui e atualizar as certidões dela. Aí a gente segue aqui para áreas de atuação. Então, eu vou selecionar aqui a área que eu atuo. Bom, eu sou atriz também. Atriz, daí eu venho aqui, atriz. Posso selecionar mais de uma área. Deixa eu ver, sou gestora cultural. Ok. Caso eu seja aqui, ó, eu sou parte de um grupo ou coletivo, eu também seleciono aqui na parte de grupos e coletivos, e se eu sou um centro, um espaço cultural, eu também venho aqui e seleciono. Isso aqui é muito importante para quem tem um espaço cultural. Então, porque o espaço, ele não é ator, ele não é músico, o espaço ele se constitui como um local. Então, a pessoa tem que vir aqui e tem que colocar centros culturais ou então o grupo e coletivo. Ah, o meu grupo e coletivo é na área da música. Então, na hora que eu selecionar grupos e coletivos, eu coloco aqui música. Tá vendo? Então, essa parte aqui, ela é simples, é só a gente prestar bastante atenção na hora de cadastrar. Então, pronto, eu já me cadastrei, eu vou lá para o meu currículo. Então, aqui no meu currículo, eu vou colocar o ano que eu comecei a atuar, o meu nome é artístico, eu posso colocar o meu currículo, eu posso digitar o meu currículo, eu posso também anexar ele aqui, caso eu já tenha ele pronto e salvo. E aqui embaixo, a gente tem aqui, ó,
fotos, vídeos, material de divulgação, os diplomas de cursos, especializações que já fez. Então, assim, a gente pode perceber aqui que é um cadastro. Daí, terminou aqui, salvei. Como eu não completei tudo, eu vou clicar aqui no pendência só para vocês verem. Tá vendo a lista de pendências que ele apareceu? Então, quer dizer que eu deixei de colocar tudo isso aqui no meu cadastro. Então, sempre que eu puder, eu volto aqui no meu cadastro e vou preenchendo. Eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui para como se eu fosse um grupo coletivo, só para vocês entenderem, porque vai abrir uma outra telinha aqui do lado, ó. Aqui, nos grupos e coletivos, a gente vai colocar aqui o nome do grupo e coletivo, data de fundação, se ele possui acessibilidade, no caso dos espaços, né? Se realiza ou faz algum projeto sociocultural. A gente pede para descrever o espaço, o histórico dele, quando começou, se tem funcionários, quantas pessoas eles atendem mensalmente, e as outras informações que ele achar relevante. E embaixo, aqui, uma breve descrição de que forma ele atua, se é uma escola de dança, se é um centro cultural diverso, com diversas modalidades. Então, a pessoa vem aqui e já escreve isso, já deixa tudo detalhado. E a parte do endereço do grupo, a mesma coisa, se tem o endereço, e os dados do responsável. O que seriam os dados do responsável? Quem é o responsável por esse grupo, por essa entidade? Então, se eu tenho CNPJ, eu vou colocar os dados do responsável, e se eu não tenho o CNPJ, eu vou colocar os dados do responsável do mesmo jeito, mas ele vai estar atrelado ao CPF do proponente aqui. Então, é a mesma coisa que eu apresentei na parte da pessoa física, só vai ter esse campo a mais aqui, que é essas informações, aqui dados do grupo, que são essas informações do espaço, de quando que ele atua, de que forma ele atua, se ele tem funcionários, se não tem, quem são esses grupos que atuam dentro da cidade de São Caetano. Aí também salvo aqui, ele também me apresenta as pendências aqui e gera uma lista para que eu possa ir voltar nas áreas que eu deixei de preencher para voltar a preencher. Eu vou aqui, ó, eu abri aqui no Mapa Cultural, que a gente aqui na Secretaria, a gente criou uma página no Mapa Cultural sobre a Lei Aldir Blanc, né? Então, é importante que aqui a gente está lançando todas as informações sobre a lei e agora os próximos passos da Secretaria. Como faz para se inscrever, para participar, para se inscrever no cadastro, para participar dos editais. Então, é uma página que a gente vai deixar aqui o endereço com vocês, para que vocês possam acessar, tirar as dúvidas, lá vai ter todas as informações, porque a Secretaria também usa bastante o mapa cultural como a nossa agenda cultural, né? Então, tanto os nossos eventos como os nossos projetos, eles são todos lançados nessa plataforma para que fique mais fácil a consulta e mais fácil o acesso dos artistas. Então, é isso. Nos próximos dias, como o João Manuel falou, a gente vai estar lançando os nossos editais, né? Os editais um edital do inciso 3, um edital do inciso 2. Todas as informações vão constar aqui nesta página, tá? Então, e as inscrições vão ser feitas diretamente pelo portal. Esse que eu acabei de fazer a apresentação para vocês. Quando vocês entrarem aqui com login e senha, o edital ele vai estar aqui, ó, aqui onde está escrito com aprovação da Lei Aldir Blanc, ele vai estar já com a arte aqui, as informações para você. É que no momento a gente está sem nenhum edital aberto, mas se eu clicar aqui, a gente já vai abrir a tela dos editais, com as descrições do edital, no caso, né, que vai ser lançado, e você já vai ter um botão aqui, inscreva-se. Clicou nesse botão, seguir e preencher os formulários de inscrição. Daí você já vai ter o cadastro, você não vai precisar repetir esses dados, tá? Então, você só vai fazer o cadastro complementar, apresentação de propostas, comprovação de atuação na área há mais de 2 anos, que são coisas que a lei exige da gente. Bom, falado isso, eu vou deixar aqui, ó, para vocês
todos os endereços, os nossos contatos, para que, por favor, entre em contato com a Secretaria de Cultura. Se tiver dificuldade no preenchimento de qualquer informação interessante, é que vocês liguem para mim, liguem aqui na Secretaria, ou então, se possível, se achar necessário, venham até aqui, que a gente vai conversar com vocês e auxiliá-lo no que for possível para poder preencher esse cadastro e para você fazer parte do nosso censo. Esse mapeamento é importantíssimo para as ações da Secretaria de Cultura. Nós estamos muito felizes com esse cadastro, com esse portal novo, porque assim a gente vai ter mais contato, vai saber direcionar melhor as ações da Secretaria, porque a gente sabe onde vocês estão, o que vocês estão fazendo, quais os projetos que vocês estão apresentando, e isso facilita para o gestor pensar e desenvolver ações para o município. Fiquei um pouquinho nervosa, mas não tem problema, porque a nossa preocupação aqui é que não tenham, que as pessoas, ao se inscreverem, não tenham dúvidas, não tenham medo de perguntar e estejam bem próximos da secretaria para que a gente tenha esse diálogo permanente. Obrigada, Acho que Liana. ajudei. Nada, imagina. Essas coisas da quarentena, né? Eu falei que essas lives, essas reuniões virtuais, online, são coisas que a gente está também aprendendo aqui com o sistema, com mexer com o computador. Os artistas têm se reinventado cada vez mais, né, para fazer os projetos de forma virtual, que tem sido um ganho também para a nossa profissão aqui, porque eu acredito nisso, que abriu muitas portas para isso, né? Estamos virando artistas, produtores, técnicos de informática. Então é isso, muito obrigada. Mais um dos desafios desse contexto da pandemia, né? Mas é um aprendizado para todo mundo também, é a minha primeira live, então tá tudo certo. Estamos juntos então, Jane. Obrigada, gente. A gente tem agora um momento de perguntas que nós imaginamos que pairam pelo imaginário das pessoas, que tem sido recorrente essas dúvidas. Então, primeiramente, para a Ana agora. Ana, se você puder contar um pouco da diferença desse edital para outros editais públicos, já que esse tem um caráter emergencial, então tem essa confusão de fomento emergencial, é híbrido, não é? Então a primeira pergunta é essa. Obrigada pela apresentação, Liana, que plataforma bacana. Meu Deus, se todas as gestões pudessem ter uma plataforma dessa, a gente ia ganhar em muito, assim, no conhecimento dos artistas das regiões, né, das cidades. Então, obrigada, na verdade, o que acontece, Jane, é aquilo que eu falei desde o começo, né? Eu acho que algo que a gente não pode perder de vista com relação ao Aldir Blanc é o fato de ser uma lei emergencial para um momento único que nunca existiu antes aqui, por enquanto, ninguém passou pela gripe espanhola, né? Talvez algum bisavô velhinho de alguém, mas, né, nossa primeira pandemia, espero não passar por outra, e é um momento muito específico, né? E aí a gente precisa entender essa especificidade da questão emergencial. Todo mundo está testando, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, as ações, elas vão indo mais ou menos com um pouco do que a gente conhece e com um pouco também de teste para entender até onde que aquilo dá certo e não dá certo, para conseguir dar conta dessa complexidade que é o momento que a gente está passando agora. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder de vista que é justamente essa questão emergencial. E aí, eu que tenho acompanhado os processos via sociedade civil e feito alguns diálogos com gestores públicos, existe um choque gigantesco entre a necessidade da sociedade civil e os processos das administrações públicas. Porque eu entendo que tem uma vontade gigantesca de muitos gestores de fazer o negócio funcionar, mas não depende individualmente deles.
Existe todo um ordenamento jurídico das gestões públicas para que as coisas funcionem. E aí eu acho que que bom que São Caetano optou por prêmios. Santo André, eu sei que eles tiveram que passar pela Câmara uma legislação para que se aprovasse premiações da área de cultura, para que não entrasse dentro de contratações de prestação de serviços, né, para que fosse prêmios. E eu acho que uma das principais características é justamente essa, né? Não é só a prestação de um serviço para a administração pública. Você está premiando os grupos culturais pelo trabalho deles, né? Então, acho que essa é uma das principais características, a gente diferenciar um pouco contratações e licitações públicas das premiações. Então, é importante que a gente consiga que as administrações públicas tenham essa característica. Os editais de fomento, e aí a gente vai entrar um pouquinho sobre teoria de política cultural. O que a gente imagina que seja um edital público, que seja um fomento? É um investimento de algum tipo de recurso da administração pública para uma ação cultural, de forma contínua, né? E que aquilo estimule a cena cultural da cidade. Esse é uma característica do fomento. Esse investimento de recurso público pode ser de diversas formas, não necessariamente só com dinheiro, pode ser de apoios, né, de estrutura, acho que São Caetano tinha um edital até alguns anos atrás, que era o de subvenção de espaços, né? Eu não sei se ainda existe esse edital, que era um edital interessantíssimo, era único na área, que era justamente para o cara conseguir manter o seu espaço aberto, né? Assim, ou seja, não é um edital para o cara fazer um novo espetáculo, é outra natureza de fomento. Por isso que eu falo que quando a gente olha para editais de fomento, a gente tem que olhar para além da grana, né? Tem uma série de outros mecanismos para a gente. E acho que uma das características essenciais da emergência é das pessoas estarem precisando de dinheiro. A fonte de renda delas secou, né? Ou seja, não tem espetáculos acontecendo, não tem filmes sendo gravados, não tem gente trabalhando nas técnicas, nas produções. Então, essa característica eu acho que é a principal que talvez se diferencie de um e de outro, assim, né? E por isso que a gente olha com cuidado para os editais da Aldir Blanc, pensando justamente nessa queda brutal de renda do setor dos trabalhadores da cultura, né? Tá. Bom, agora uma pergunta que é a pergunta mirabolante, né? Se você puder contar algumas dicas de como esse projeto pode ser construído minimamente e também como as pessoas podem entender em que áreas os projetos podem ser submetidos, principalmente quando são linguagens um pouco híbridas. Como fazer essa escolha? Complexo, mas vou tentar falar. Eu tenho um curso sobre isso, né? De 4 a 10 aulas, dependendo de onde eu dou o curso, mas vou tentar Você pode falar. resumir o curso, tudo bem. Então, eu acho que assim, duas dicas para você começar a pensar em submeter seus projetos à gestão pública, e eu falo isso que eu escrevo projetos desde 2014, e desde 2014 eu tenho estado nesse lugar de projetos, sendo pareceristas de editais públicos em municípios, escrevendo projetos, então fazendo
dos dois lados do balcão, né, digamos assim, olhando para os projetos. E duas questões fundamentais que dá para a gente fazer, independente do tipo de edital, é a construção do histórico do seu grupo. Eu acho que isso é importante, e uma das coisas que eu tenho percebido muito é que as pessoas confundem justificativa com histórico, são duas coisas diferentes, né? E aí, pensar no histórico, porque geralmente a gente não escreve tudo aquilo que a gente faz. Quando a gente para, e eu estou falando de grupos culturais de uma forma geral, mesmo a gente que trabalha, né? Assim, eu que sou freelancer, faço um monte de coisa ao mesmo tempo, às vezes eu paro para escrever meu currículo, eu penso, putz, às vezes eu tenho uma formação de 2 dias ali para o Jovem Monitor Cultural que se perdeu lá em dezembro do ano passado, e aí eu vou resgatar minhas notas fiscais, eu dei essa formação, e aí você vai juntando, né? Então, para um tempo, escreve a história do seu grupo. Resgate tudo aquilo que ele fez. E isso eu acho que é essencial para você começar a organizar as ideias, organizar algo sobre o seu grupo para poder apresentar para as gestões públicas. O segundo é a construção de portfólio, né? Além do histórico, junto com o histórico, você vai ter as justificativas daquilo que você já fez. Um flyer, um print de uma página de Facebook, às vezes saiu alguma matéria em jornal, mas também se não saiu, não tem importância. Não menosprezem a publicação daquilo que vocês fizeram. E às vezes foi um evento que eu fiz, um evento fechado, que teve um flyer, mas meu nome estava... Põe no portfólio, gente. Não menosprezem aquilo que vocês fizeram, não menosprezem as ações que vocês desenvolveram. Eu acho que isso é assim, o ponto de partida para a gente começar a pensar. E aí, eu acho que, dependendo dos editais, conforme vão sendo abertos editais em cada cidade, aí tem especificidades sobre eles, né? Acho que outra dica que eu poderia dar também é... você está inscrevendo um projeto, você não está inscrevendo a sua peça de teatro. Então, quando pede para falar sobre o projeto, não é para falar sobre a sua peça de teatro só. Eu quero saber, ela já está montada? Ela já tem figurino? Como que ela foi construída? Né? Então, porque o dinheiro não é para a peça, o dinheiro é para o todo. Então, vamos pensar em construir a historinha toda. Olha, a gente vai precisar de dinheiro para... Eu estou dando o teatro como exemplo, mas pode ser qualquer tipo de arte, né? E cultura, que aí eu acho que é importante falar um pouquinho sobre as culturas, mais ou menos igual você falou né? Então, vamos contar a historinha toda do projeto, né? Não só a história do que conta aquela peça de teatro. Acho que isso é importante também a gente entender, porque aí o gestor público vai falar, eu vou dar dinheiro para isso, eu não vou só remunerar os artistas, né? Eles vão precisar de alimentação, eles vão precisar se locomover para os locais. Estou dando um exemplo, gente. Cada um tem a sua realidade, vai construir o seu projeto. E com relação às artes mais, digamos assim, num conceito ampliado de cultura, né? Que eu acho que é um pouquinho no que todas as administrações aqui da região têm trabalhado, né, na gestão pública, que é justamente esse conceito ampliado de cultura, que é quando você entra em ações territoriais, né, olhando para o território, numa pegada muito do que vem trazendo Cultura Viva, o programa Cultura Viva e o VAI de São Paulo, né, que eles invertem um pouco a lógica de editais focados em arte e pensam no que já está acontecendo nos territórios, né, dentro de um conceito ampliado de cultura,
Então, ações indígenas, cultura popular, dos mestres da cultura popular, hip hop, né, ações periféricas, né? A gente tem no governo do Estado de São Paulo, esse ano no PROAC, pelo menos 3 editais muito interessantes voltados para corpos artísticos em periferias e tudo mais. E eu acho que a forma de se escrever o projeto é a mesma. Eu acho que é olhar para o seu histórico de ações e ser muito sincero com aquilo que você faz e fez, né? Estou inserido na área da cultura, estou inserido, então vamos construir a nossa história aqui para poder mandar um projeto. Uma das coisas que a gente tem questionado um pouco com relação, tanto é que São Bernardo dos 19 editais, gigantescos editais, com relação a novos projetos, né? Tem um debate aí falando sobre poxa, a gente está numa situação pandêmica, todo mundo com uma saúde mental mal ou menos, e aí a gente tem que escrever projetos para novas ações, coisas que ainda não fizemos. Eu também acho que talvez seja um pouco complicado pensar nisso, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para algumas pessoas que criaram algo novo ao longo dessa quarentena, né? E eu acho que pode se encaixar também, sim, novos projetos. Mas eu acredito que a maioria dos projetos que vão ser apresentados em todos esses editais são de ações que já estão montadas, digamos assim, né? E aí você vai adaptando ali o seu plano de trabalho um pouco para fazer um híbrido de apresentações virtuais, presenciais, até quando a gente vai poder fazer presencial, será que vamos poder fazer presenciais? Tudo isso vai ser dado nos editais 1 a 1, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Espero ter ajudado. Ô, Jane, posso completar uma informação que acho que é bem legal disso que ela falou do projeto? Dentro do nosso portal, do nosso sistema, a primeira parte, que é a parte do cadastro, esse pré-cadastro, o artista vai falar, ele vai falar dele. Quem é ele? O que ele faz? Não, e a segunda parte, que são quando abre os editais, ele apresenta a proposta. Então, aí sim, porque tem gente que confunde ele acha que a proposta é ele é a proposta, daí na hora que ele apresenta uma proposta de trabalho e coloca vídeos e fotos do currículo artístico dele, e não relacionados à proposta. Propostas novas, a gente entende que ele ainda não tem um currículo em cima delas, mas as propostas que já existem, então eu vou fazer um show sertanejo. Então, aquele show sertanejo que eu estou apresentando aqui para vocês, eu já tenho fotos dele, eu já me apresentei, eu já tenho matéria na internet. Então, o meu show que eu estou apresentando aqui, eu vou apresentar toda a documentação, proposta, em cima desse show. Agora, quando ele vai falar lá do cadastro dele, ele é um cantor sertanejo que apresenta outras coisas, ele tem outros vídeos que não só referente ao show. Então, eu acho que quando a pessoa vai se cadastrar, tem que saber separar bem isso. Quem sou eu e qual é o meu trabalho? Então, assim, tanto o grupo, quem é o grupo, quem é o grupo, quem é esse grupo? Esse grupo é formado por que pessoas? Quais atividades que esse grupo desenvolve? O que esse grupo já fez? E depois, dentro da proposta, é o que esse grupo vai fazer. O que ele está propondo fazer diante daquele currículo que ele já tem, do histórico que já existe. Então, então a gente pede assim, que no pré-cadastro ele se dedique a ele grupo ou a ele pessoa física, individual, artista, para que ele escreva ali quem é ele, quem é essa história. Tem gente que nunca montou um currículo, então também é um convite nosso aí para que as pessoas sentem ali, se dediquem um pouco para também se expressar. Quem sou eu no papel, né? Não só a partir de, mas quem sou eu? Deixa eu unir aqui as coisas que eu já fiz. Tem muita gente, tenho certeza, vai se surpreender por inúmeras coisas que já vem feito aí ao longo de uma carreira, ao longo desses anos todos, e que nem sabia, não conseguia traduzir isso. Então, esse pré-cadastro nosso, dos grupos, coletivos,
culturais e dos agentes de cultura é para eles falarem sobre eles, quem eles são. E aí, assim que a gente lançar os editais, eles vão apresentar as propostas. Eu sou assim e quero fazer isso. Então, aí sim vem a parte das propostas. E a gente também acredita nessa forma mais híbrida aí de trabalhar, de tipo, a gente conversou bastante isso essa semana, né, sobre toda a parte de formação, e a gente tem pensado em não fazer um edital só virtual, mas um edital presencial também, para que a gente tenha a atuação do artista, dos mestres, dos pensadores de cultura, em todas as áreas, não só no computador, mas também importantíssimo, como a Jane abriu a reunião aqui falando, que é desse contato físico, desse contato olho a olho. Tem muita atividade que acontece justamente com essa troca com o público. Então, a gente tem pensado muito nesse segmento para conseguir fazer um edital que atenda nessas duas áreas, tanto na área presencial como na área virtual. Então, o João Manuel tem se dedicado muito aí nessa discussão, tem escutado bastante a gente aqui na secretaria, que tem tido longas discussões aqui. A Sueli aqui, que é nossa colaboradora também, ela anos e anos de experiência aqui na secretaria, né, conhecida já por todos, traz toda a experiência dela até para falar sobre como a gente deve fazer e trabalhar em cima desses artistas que não tinham internet quando eles começaram, e eles continuam atuando sem a internet, né? Então ela fala, vamos trabalhar com eles, vamos trazer eles também junto. Então essa forma da gente pensar aí esses nossos editais na secretaria, ele tem esse viés, assim, de pensar mais amplamente. A gente quer mesmo que a pandemia acabe, mas enquanto ela não acabe, pode ter certeza que a gente vai estar fazendo tudo com a máxima segurança, seguindo as normas, né, e da saúde, para que a gente tenha eventos seguros, que os artistas se sintam seguros, que a população se sinta seguros, e principalmente nós, né, trabalhadores da cultura aqui, que somos a linha de frente, que estamos envolvidos em várias vertentes aí para se sentir seguros. Então, eu queria só completar isso aí que a Ana falou. Obrigada, Ariana. Bom, aproveitando que você já puxou o gancho, vou fazer uma pergunta, então, rapidinha, porque a gente já está chegando no nosso fim de encontro, para você ou para o João Manuel, para contar um pouco como vocês têm pensado a avaliação desses projetos e o que seria o mérito cultural, que geralmente é um recorte no momento da avaliação. Bom, vamos lá, eu vou dar início aqui à contextualização, a resposta dentro daquilo que a gente tem construído para o nosso edital, e na sequência eu devolvo para a Liana para que ela possa fazer os complementos e a gente partir para a finalização. Antes disso, eu queria colocar em cima do que falou a professora Ana Maria, da nossa plataforma, que ela nos elogiou, exaltou a importância de ter essa plataforma, destacar que São Caetano do Sul trouxe essa plataforma com esforços próprios, tá? Da linha do que a Liana também abordou, de um pensamento coletivo aqui dentro da Secretaria, enxergando tanto a necessidade da Secretaria em ter uma ferramenta para melhor viabilizar o trâmite interno dos processos de contratação, de edital, de contemplação da classe artística, como também pensando do lado do artista, em ter uma ferramenta mais simples, mais convidativa, cadastrar e participar dos programas. Isso foi feito com esforços próprios, por essa construção do que seria a plataforma pelo pensamento aqui dos técnicos da Secretaria e também com o apoio do Departamento de Tecnologia de Informação da nossa Prefeitura. Então, agradeço ao Robson, ao Leonel, que são profissionais que dedicaram bastante aí do ponto de vista da informática para traduzir tudo aquilo que a gente pensou nessa plataforma que realmente ficou maravilhosa para toda a área cultural. Falar também um pouco da lei, que ela é uma lei emergencial e de uma forma bastante objetiva, em 3 incisos do artigo 2º, ela consegue trazer uma cobertura do momento emergencial em formas variadas de contemplação ao setor artístico. A gente precisa lembrar que nós temos lá o inciso 1, que é de renda emergencial, de auxílio emergencial de R$600, aquelas pessoas que estão desprovidas de renda. Nós temos o inciso 2, de subsídio mensal de R$3 a R$10 mil
para a manutenção dos espaços culturais é muito importante. A gente sabe que empreender é muito difícil, a gente sabe que o trabalho das entidades do terceiro setor é mais desafiador e mais difícil ainda. Então, imagina no setor cultural que tem as atividades inviabilizadas e que o pessoal deixa de prover arrecadação, deixa de ter receita para manter o custeio desses equipamentos se a gente não tivesse um subsídio como esse. Então, esse subsídio chegará em boa hora, ele seja aí eficaz para que o pessoal possa colocar as suas despesas em dia, que possa, pelo menos, amenizar essa falta de condições de arcar com todas essas despesas. E, por último, o inciso 3, que ele vem trazer aí possibilidades, ao ver da Secretaria, ao nosso ver aqui, de os profissionais da área da cultura voltarem a atuar, seja pela apresentação online, ou, como a Liana falou que a gente está propondo aqui, um sistema também híbrido em uma das linhas do nosso edital, dele poder atuar presencial ou semipresencialmente. A gente quer também que ele volte a apresentar aí dentro do que os protocolos de isolamento nos permita, e a gente transmite para o resto da população, pelas plataformas digitais, a apresentação está sendo presencial. Com isso, a gente volta a retomar o nosso cotidiano, volta a retomar, vem retomar o nosso normal, que é poder contar com isso, com que o artista tenha contato com o seu público, que eu acho que é o que é mais valoroso aí na relação do fazer artístico. Então, a gente precisa olhar para a lei com todas as formas de contemplação, do inciso 1, do inciso 2, do inciso 3, e principalmente do inciso 3, que eu acho que é uma grande resposta, professora Ana, com relação a essa aplicabilidade que era de pelo menos 20% no texto da lei, inciso 3, acho que a gente está dando uma devolutiva muito interessante para os legisladores, para os dirigentes da área da cultura, que a gente está devolvendo ao pessoal, por meio dos recursos da lei, a sua capacidade de atuação. Fazendo de que forma? Colocando o inverso, um maior percentual no inciso 3, devolvendo aí a possibilidade de atuação de uma forma bastante digna e bastante proveitosa, para que a gente possa acelerar ao máximo esse retorno. Se um dia o pessoal falou que a gente ficaria por último, vamos lutar para que os últimos sejam os primeiros. Obrigado. Só para não perder o gancho também da pergunta e a gente já migrar para o final de verdade, Liana, se você quiser comentar um pouquinho sobre essa questão do mérito cultural e também finalizar com as informações de como as pessoas podem ter acesso à Secretaria de Cultura no auxílio da construção de projetos, se tiverem alguma dúvida, a quem ou a que plataforma recorrer. Então, tá bom. Você fala assim, o mérito cultural que a gente busca agora na avaliação das propostas, né, apresentadas para o município. O que a gente tem buscado, a gente deve lançar também nos próximos dias um edital de pareceristas, né, para contratar os pareceristas, e a orientação da Secretaria diretamente é que sobre a relevância cultural. Então, qual é o tempo de atividade que ele desenvolve, qual projeto que ele está apresentando, qual as condições para ele apresentar esse projeto. A gente não pensou numa coisa ligada 100% ao fazer artístico, né? Mas a gente pensou que essa avaliação ela tem que ser tanto do fazer artístico como o que ele representa para a sociedade. Às vezes, no último ano, ele teve problemas e desenvolveu menos projetos, mas continua atuando e continua representando a cidade, continua tendo essa representatividade, dentro da cidade. Então, a nossa orientação a esses pareceristas é isso, a gente sempre coloca isso como a relevância cultural, para que ele não seja uma coisa de via única, o projeto artístico em si, mas que ele seja o projeto artístico vindo dessas pessoas que têm uma relevância no município. Quem são essas? Como a gente falou agora, que eu estava abordando um pouco da parte do cadastro. Quem são, qual o histórico dessas pessoas e qual o projeto que ela vai apresentar. Então, principalmente por uma característica da lei emergencial, entendendo também um pouco disso que a gente colocou aqui nessa reunião, dessa situação as pessoas às vezes não estão com a cabeça nesse momento, está vivendo essa pandemia, então não está focado diretamente ao lado artístico, os grandes projetos, mas sim de como a gente pode ajudar e auxiliar essa pessoa também a fazer essa proposta, apresentar esse projeto.
Então, a gente está indo nessas duas vertentes aí, não é uma vertente única. Mas, assim, a gente pode ajudar, eu sempre falo isso, eu fico brava, eu brigo, às vezes, aqui na secretaria, com alguém que me liga e fala, mas é que eu não tive resposta, não sei porque a gente tenta responder todos os e-mails, a gente responde todos os e-mails, a gente atende todas as ligações, faz um retorno para as pessoas, eu, particularmente, estou sempre aqui à disposição, me coloco à disposição, para ajudar a responder questões. Liana, mas eu não entendi a questão 2. Se eu também não souber, eu vou atrás para tentar criar. A equipe toda aqui está pronta para atender o munícipe, tanto seja na parte do cadastro, como seja na parte da elaboração do projeto. Então, a gente tem eu vou compartilhar de novo essa telinha aqui, que eu deixei os dados aqui, ó, que são os dados da secretaria. A gente fica aqui na Avenida Goiás, número 600, no 4º andar. A gente está com horário de atendimento aqui reduzido, das 10 às 17, tá? Então, se a pessoa quiser vir aqui, se sentir à vontade de vir aqui, seguindo os protocolos aí, a gente vai receber essa pessoa. E os telefones, que é o 4232-1237, o 4232-1234, e os e-mails da secretaria, que é cultura@sãocaetanodosul.sp.gov.br, ou o meu e-mail, que é liana.croco@sãocaetanodosul.sp.gov.br. Então, esses são as formas de comunicação e, assim, estamos abertos para ajudá-los, a orientá-los e responder as dúvidas. Estou com problema, não consigo escanear um documento, vem aqui, a gente ajuda, a gente auxilia, a gente está com a equipe aqui preparada, a gente não sabe como vai ser essa para atender e auxiliar vocês. O que a gente não souber, não se preocupem que vamos resolver juntos, que essa é o que a gente tem trabalhado aqui, junto com o artista, junto com a população. Será que eu respondi a sua pergunta? Acho que sim, Respondeu. né? Legal você ter aberto a tela. Eu acho que a gente pode colocar esses dados depois na parte de texto do vídeo. Então, fica à vontade para fechar, se você quiser. E, bom, acho que a gente chegou no fim dessa conversa, que também tem horas a fio para falar sobre esse assunto, né? Então, agradeço a participação de você, Ana, de você, Liana, João Manuel, foi uma boa conversa. E agradeço também a você que nos assistiu até agora, participou no chat ao vivo, e também você que vai ver esse vídeo depois, no futuro. Nós esperamos que tenha sido uma conversa produtiva, fértil e útil para vocês, tá? Então, acompanhem a programação virtual do SESCs, deixo convite especial para acompanhar de São Caetano, claro, e fiquem por dentro também dos protocolos e informações de reabertura gradual das unidades, tá bem? Até a próxima. Tchau, obrigado.